Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui no canal para mais esse vídeo. Hoje eu quero colocar aqui um assunto bem interessante, que é falar de mente e emoções. Por quê? Porque as nossas emoções, cientificamente comprovado, as nossas emoções, elas interferem na bioquímica do nosso corpo físico. Então, como eu sou uma profissional holística, para quem não me conhece, eu sou Adriana Araújo, sou nutricionista clínica funcional e uma profissional que acredita que o ser humano deva ser tratado no corpo, alma e espírito. Eu acredito que se nós negligenciarmos uma dessas três áreas, nós não alcançaremos plenitude de vida. E quando nós tratamos a mente e as nossas emoções, nós estamos fazendo um grande bem para o nosso corpo físico. Então, vamos lá. Eu vou começar explicando para você que não entende muito desse assunto o seguinte. O nosso cérebro, ele é um órgão do nosso corpo físico, porém, ele não é a nossa mente e as nossas emoções, tá? O cérebro físico, ele faz muitas bioquímicas. O cérebro físico, ele faz inúmeras cognições, ele é responsável pelo nosso aprendizado, pela regulação endócrina de todo o nosso corpo, de todo o nosso sistema. O nosso cérebro, ele recebe, informações do nosso corpo através do neurônios e também ele manda informação para muitos órgãos do nosso corpo, para manter ali a homeostase, para regular, para fazer todas as funções, tudo direitinho. Esse é o nosso cérebro perfeito, é um órgão cheio de eletricidade, a gente tem inúmeros, os nossos circuitos nervosos e tal. Então, assim, o cérebro ele é muito complexo e tem várias regiões, ele é estudado por regiões e o que são as funções que aquela região cuida, E aí, quando nós estamos com os nossos pensamentos sobrecarregados, com a nossa mente sobrecarregada e as nossas emoções todas bagunçadas, nós acabamos interferindo no bom funcionamento do nosso cérebro e do nosso corpo como um todo. Então, é muito importante buscar equilíbrio emocional, porque o emocional, ele muitas vezes acarreta doenças, que são somatizadas no corpo. E aí, muitas vezes também, tratando o emocional, tratamos algum problema que parecia ser muito físico, porém, era apenas uma somatização, das nossas emoções no nosso corpo. Existe uma ciência que já investiga e também auxilia no tratamento, que é a psiconeuroendócrino-imunologia. Então, é uma ciência que ela já constatou, essas interferências, de emoções, de mente, de pensamento acelerado, ou de pensamento muito disperso, como isso vai influenciando o nosso corpo e o trabalhar do nosso corpo, levando a vários desequilíbrios. Então, o que realmente a gente precisa para ter esse equilíbrio, para buscar esse equilíbrio? A gente precisa parar e prestar atenção no aqui e agora. Existem muitas técnicas de meditação, muitas técnicas de respiração, existem muitas técnicas que nos ajudam a manter a nossa mente equilibrada e o nosso foco no aqui, no presente. Por quê? O passado, ele já ficou para trás, não tem como mudar o passado. Muitas vezes, pessoas se prendem ao passado por algum problema, alguma situação que tenha sido muito ruim, muito prejudicial. Então, elas ficam presas no passado, não conseguem viver o presente. Ou mesmo que a situação tenha sido muito boa, então a pessoa acaba ficando lá no passado, naquele momento, e ela não vive o presente, porque ela acha que o presente não é tão feliz.
de repente uma perda, alguma coisa que possa ter acontecido. E olha, pessoal, eu não estou aqui julgando a importância de cada um ter os seus momentos, de ter o seu tempo para digerir algumas situações, mas eu estou dizendo que quando isso é uma constante e quando isso é muito prolongado, prejudica o nosso viver, o presente. Então, não é também bom que se viva no futuro, porque o futuro ele não pertence a nós. O futuro ele ainda não chegou e às vezes a gente fica colocando na nossa cabeça preocupações e situações que nunca vão acontecer e que nem vão acrescentar em nada no nosso momento. Mas se nós conseguirmos focar o nosso pensamento e trabalhar com toda a nossa energia no aqui e agora, nós podemos realmente criar um futuro muito melhor. Por quê? Porque a tua energia ela vai estar concentrada no hoje, em tudo que você estiver fazendo. Faça aqui e agora da melhor maneira que você puder, sem sabotagem, faça realmente da melhor maneira que você puder, porque aí você executando cada tarefa com perfeição, você vai estar focando no aqui e agora, buscando até também ter os seus pensamentos, sabe? Todos eles bem alinhados. Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou sentindo isso? Então isso é um tipo de terapia, porque você não deixa mais a sua mente vagueando em situações, em coisas que não vão acontecer ou que de repente não está no teu controle. E aí nessa parte eu falo para você que a espiritualidade ela é muito importante, porque se você tem fé, você pode fazer uma oração, você pode estar buscando uma leitura agradável, pode ser na Bíblia, que é a palavra de Deus, que tem muitas passagens ali de uma sabedoria sem igual. Então, você começa a pensar em coisas melhores, de repente assistir um vídeo que fala de coisas boas, de repente colocar uma música que te alegra, que te faça bem. Porque eu não sei se você já parou para pensar, mas até a música, ela tem a tendência a te levar para um determinado estado. Pode ser extremamente bom, como também pode ser ruim, porque existe sentimento na música. Aquela pessoa que escreveu a música, a pessoa que colocou ali a harmonia, a melodia na música, né? Então, tudo isso, ela tem uma intenção por trás, né? Tem um pouquinho ali depositado da pessoa que fez. Então, por que quando a gente ouve música feliz, onde tem que bater palma, onde a gente tem que movimentar o corpo ali, mesmo que não queira, o corpo está movimentando? Porque foi feito com essa energia de alegria, essa energia boa de felicidade. E já quando uma pessoa está depressiva, seja por paixão ou por qualquer perda na vida, ela tem a tendência a escrever músicas melancólicas. E quando a pessoa que está ouvindo entra em contato com isso, muitas vezes ela é levada, mesmo que imperceptivelmente ou inconscientemente, ela é levada para aquele estado também de melancolia, né? E aí às vezes a gente começa a ouvir uma música saudosa, a gente fica ali choroso, isso sendo rápido, né? Não tem problema nenhum. Mas e quando isso se torna um hábito? Então acaba trazendo aquela melancolia, acaba trazendo aquela tristeza profunda e a pessoa nem percebe como que ela tem entrado nesse estado. A verdade é que nós precisamos vigiar o tempo todo. O que é que tem chamado a atenção nossa, né? A nossa atenção. O que tem chamado a nossa atenção? O que você gosta de ouvir? O que você gosta de assistir? O que tem acrescentado na sua vida? Porque veja só, eu sou uma nutricionista e eu falo de nutrição do corpo, mas isso é o que vai nutrir a sua mente. E o que tem nutrido a sua mente? Quais os tipos de sentimentos e emoção? Você tem andado com muito medo?
Você tem andado em muito amor? O que você tem escolhido trazer para dentro de si? Tem andado muito estressado? Tem andado muito aborrecido? Reclamando demais? Então, eu quero deixar uma dica aqui muito importante, de verdade, porque são coisas que acontecem na minha vida e eu já observei. Então, quando a gente tem a tendência a reclamar, a gente vai ter sempre motivos para reclamar, porque a gente vai trazendo mais do mesmo. E isso é com o que a gente faz através do nosso próprio corpo, porque a nossa mente, ela vai influenciar o nosso cérebro e o nosso padrão de vida. Então, se a gente tem essa mente sempre estressada e a gente não percebe, a gente vai passar tudo isso para o nosso corpo físico, que vai trazer em situações, né, para nos gerar mais daquilo, porque o cérebro, ele entende o que a gente realmente gosta, como aquilo que é padrão na nossa vida todo dia. Vou te dar um exemplo bem simples e bem real. Se você acorda cedo e você é uma pessoa que está sempre dentro do seu horário, então você tem aquela tranquilidade. E isso para você é uma rotina. Já aquela pessoa que gosta de dormir 5 minutinhos a mais, que está sempre atrasada, vira um padrão também, da mesma maneira. Como uma pessoa que gosta de falar mal de alguém, mal da vida de alguém, e principalmente quando aquela pessoa nem está por perto para se defender, vira um padrão. Todas as vezes que ela tem oportunidade, ela vai estar falando mal da vida de alguém. E isso não é uma coisa boa, isso não traz bons resultados. Por quê? Como que você vai ter bons relacionamentos na sua vida agindo dessa maneira? Como que uma pessoa vai ter amigos verdadeiros, amigos leais, se ela está sempre falando mal de todo mundo, se ela está sempre desconfiando de todo mundo, se ela está sempre pensando mal, pensando alguma coisa que não é adequado, que não é condizente, até mesmo se essa outra pessoa ela está vivendo algum problema, a gente precisa ter empatia. Então, ao invés da gente ficar falando mal dos outros, a gente deve ter empatia pela vida das pessoas. E isso é algo que vai trazer, com certeza, uma mente mais tranquila. Porque ao invés de julgar, de apontar, você vai tentar compreender, você vai tentar se colocar no lugar daquela pessoa e você rapidamente vai perdoar e esquecer qualquer mal entendido, qualquer situação ali que ficou estranha, sabe? Uma situação que ficou desconfortável. Aí você não vai seguir falando daquilo a semana inteira, falando mal para as pessoas, gastando a sua energia, gastando o seu tempo de vida com coisas que são ruins. Então isso é você manter a sua mente sobre o teu controle. Eu sei o que eu estou pensando, eu sei o que eu estou sentindo, e se não é bom, eu quero ponderar. Eu quero entender de onde isso veio, por que veio, porque muitas vezes outras pessoas entram em contato com a gente e aí é onde você corre o risco de trocar uma energia com essa pessoa e corre o risco quando essa energia não é boa, porque quando a energia é boa, é excelente você trocar energia com pessoas, mas quando a energia é negativa, aquela pessoa pesada, com certeza você não vai querer trocar energia com uma pessoa que está pesada, uma pessoa que está chata, uma pessoa que está ali toda cheia de problema. Então, o ideal é você entender que a outra pessoa ela não tem o direito de vir e influenciar o seu dia. Então, a outra que está mal-humorada, deixa ela. Tenta entender que o dia dela pode não estar sendo fácil. Tenta entender o que ela está passando, se você poderia ajudar de alguma maneira. Mas se você não pode, deixa ela seguir a vida dela e você segue a tua. Só que sem raiva, sem ficar ali remoendo aquela situação, seja o que for, sabe? Às vezes é uma vaga de trânsito, às vezes é uma fila em algum lugar. Gente, tá tão difícil, né? O mundo tá tão difícil. No trânsito, as pessoas andam sem paciência.
Eu entendo isso e eu não nego isso, porém eu não me deixo influenciar por isso. Então é esse o conselho que eu estou te trazendo. Não deixa a tua mente se perturbar e interferir na bioquímica do seu corpo, porque o excesso de cortisol, por exemplo, que é um hormônio que ele existe para o nosso bem, né? Ali no caso de luta ou fuga, não sei se você já alguma vez entrou em contato com esse assunto, mas é como se fosse assim. Você vê através dos seus olhos, o seu cérebro ele recebeu a informação. Então, supondo que ali tem um grande perigo e um assalto acontecendo e você está vendo até a pessoa armada, só uma situação. Ou ali tem um sorvete, né? Aí tem uma sorveteria, um milkshake, você tá... Olha que vontade de tomar um milkshake agora, só que você tá vendo aquele assalto, de repente começou a acontecer, você tá vendo arma de fogo. O que você acha que o teu cérebro, ele vai falar para você? Ah, para ali, toma um sundae e tá tudo bem? Claro que não, nós somos programados para sobreviver e o teu cérebro vai dizer, corre! E aí o teu corpo, ele vai liberar cortisol, adrenalina, e você vai dar um disparo que depois você vai falar, nossa, eu nem acredito, de onde que eu tirei tanta força para correr, aquela situação foi maluca. E é assim o tempo todo, só que você não percebe. O teu cérebro, ele reconhece padrões do que você gosta, entre aspas, porque é o que acontece todos os dias. Então, se você aparentemente, né, você gosta de acordar atrasado, de sair correndo, esbravejando, tal, mas esse já é o teu comum. E aí você não percebe. Ou quando você vê alguém olhando e você fala, o que é que essa pessoa está olhando? Já fica ali aborrecido, estressado. Ou que barulho é esse? Por que tanto barulho? E fica bravo ali com a pessoa que está fazendo barulho. Tudo isso é um padrão de vida e o cérebro percebe isso. Aí o que o cérebro ele faz? Ele traz essa informação para o teu corpo, ele traz essa informação para a sua realidade e você vai viver mais do mesmo. Eu já fiz várias escolhas erradas na minha vida. Isso é muito bom, porque todas as minhas escolhas erradas, elas me dão experiência, me mostram que eu devo mudar de direção e tá tudo bem com isso. Porém, se nós estamos vivendo em escolhas erradas diariamente, vivemos estressados, preocupados, endividados, enfim, tantas coisas. Sabe um outro exemplo? Uma pessoa que nunca diz não. Então um pede um favor, outro pede um favor, um pede uma coisa, outro pede uma coisa, e aquela pessoa vive sobrecarregada servindo todo mundo. Isso não é tão nobre assim, quando começa a fazer mal para a própria pessoa, quer dizer, para mim e para você. Então isso também não é tão bom. A gente tem que ter equilíbrio. Tudo na vida precisa de equilíbrio. E para o nosso corpo estar em equilíbrio, é preciso nutrir a nossa mente com bons pensamentos, com bons sentimentos, e nós termos boas atitudes. Isso vai fazer com que o nosso mundo seja um mundo melhor para nós vivermos. Isso vai afetar de uma maneira positiva, vai influenciar as pessoas ao nosso redor, porque tudo que é bom inspira, tudo que é bom inspira. E é bom você ser inspiração para alguém, e é bom você também ter outras pessoas boas, né, para te inspirar. Então isso é fantástico, começa a ver ali uma mudança na mentalidade, começa a ver uma mudança no comportamento, uma mudança nas emoções, e aí o corpo percebe, e o corpo começa a trabalhar com mais equilíbrio, o corpo começa a trabalhar com uma emoção, com uma energia, né? E ali todos os neurotransmissores, os hormônios, todos equilibrados, e o nosso corpo vai ficando perfeito. Aí sim, alinhando a nossa espiritualidade, alinhando com a nossa mente e emoções,
e alinhando com o nosso corpo físico, uma boa alimentação, um bom treino na academia, uma boa atividade física, né? E lazer, que também é muito importante. A gente precisa de lazer, a gente precisa estar junto de pessoas que a gente ama, a gente precisa realmente de descanso. Ninguém nasceu só para trabalhar, ninguém nasceu só para cuidar de coisas, né? A gente também precisa de um tempo de lazer. E aí, somado com uma boa noite de sono, fechou, perfeito, fica tudo perfeito. Você percebe que aquilo vai virando realmente um hábito, o teu cérebro vai entendendo e ele vai te conduzindo, né? Porque o que acontece quando a gente tem mau hábito e a gente tenta trocar por um hábito bom? O corpo, né, o cérebro, ele vai estar sempre cobrando aquilo do que estava acostumado anteriormente, mesmo que não seja bom, mas era o costume. Então, quando você começa a mudar, é passo a passo, é aos poucos, mas coloca intensidade e constância, porque rapidamente o teu cérebro vai entender que você é uma nova pessoa em um novo momento. Então, se você agora passou a orar, passou a tirar um tempo para meditar em coisas boas, passou a vigiar os seus pensamentos e de onde eles estão vindo, né? Não aceitando pensamentos que te fazem viver preocupado, pensamentos que te fazem pensar e ficar ali, sabe, ruminando coisas que ou aconteceram e já deveria ter ficado para trás, ou que ainda nem aconteceram e gasta seu tempo. Então, vigia os seus pensamentos, vigia as suas emoções, vigia as suas palavras e as suas atitudes. Eu desejo a você um excelente viver, eu desejo a você uma plenitude de vida. Eu espero que esse vídeo ele tenha te ajudado de alguma maneira a despertar uma parte da tua consciência. Se tem alguma área da tua vida que não está fazendo sentido, que não está legal, pode ser a área financeira, pode ser a área do seu casamento, a área emocional, do seu relacionamento, seja o que for. Se for a saúde, então veja cada parte da sua vida que não está fazendo sentido, que está precisando de mudança. Relacionamentos são muito importantes, com amigos, com filhos, parentes. Tudo isso é muito importante, porque a gente não veio aqui na Terra para viver sozinhos como se fosse uma ilha. Nós fomos criados para relacionamentos e nós fomos criados para relacionamento com o nosso Criador também. Então, essas são as dicas que eu tenho para você hoje. Nutrir a sua mente, nutrir o seu espírito e também, com certeza, o teu corpo físico com o melhor alimento natural que você puder, em pequenas quantidades. Caso você já esteja aí acima do teu peso, você vai conseguir diminuir. E se você não está acima do peso, pequenas quantidades também vão te manter sempre ali alinhados, tá bom? Fica com Deus, um grande abraço, obrigada por você ter ficado comigo aqui até o final. E se você gostou, quiser também passar para outra pessoa, fica à vontade. Eu sou Adriana Araújo, nutricionista clínica funcional, e eu tô aqui para te ajudar a ter vida e vida com abundância.